Chegamos para mais um Ellocast. Bate aqui meu parceiro de elo, na vida, no casamento, em tudo. O Elo é em tudo. O Elo aqui com os nossos telespectadores, telespectadores. nossos viewers. Yes, estamos aqui no nosso canal do Ellocast para mais um vídeo especial, né, Anderson? Mais um Vamos vídeo com especial tudo. do nosso Ellocast. Eu gostaria desde já, de agradecer a sua audiência. Vocês são todos muito bem-vindos aqui no nosso canal do Ellocast. E hoje o tema está sensacional. A verdade é que quando a gente fala desse tema, né, Anderson, a gente vê que quantos de nós às vezes ficamos esperando as respostas. Por que Jesus não me responde? Por que Deus não responde? Por que Deus não faz alguma coisa nessa situação que eu estou vivendo aqui? Por que as águas estão paradas? Por que nada acontece? Será mesmo que Será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus esqueceu de mim no meio daquele problema, no meio daquela dor? Ou existe algo que a gente pode fazer que pode mudar a situação e Deus ouvir a nossa oração, o nosso clamor? E essa pergunta, esse dilema, é algo assim que é muito... que todos nós vivemos. Exato, todos nós vivemos. E isso independe do seu background histórico, social, familiar, ou até mesmo espiritual, quantos anos que você tem de igreja ou não, todo mundo às vezes se pergunta isso em algum momento da sua vida. E a gente vai falar sobre o espírito da incredulidade, né? A incredulidade é algo que todo mundo já viveu em algum momento da sua vida. E não acreditar que Deus pode fazer algo. E não acreditar que aquilo pode dar certo. E não acreditar que a minha fé é suficiente para acreditar que Jesus pode fazer um milagre. Quantos de nós já vivemos em alguma estação da vida com esse espírito? A Bíblia diz que a incredulidade é o espírito da incredulidade que muitas vezes paira sobre a nossa vida, né? Estaciona aqui na nossa vida. E aí a gente fica assim, por que as coisas não acontecem? Será que eu não... Eu já vivi isso em algumas áreas da minha vida, de ficar em momentos da minha vida incrédula. Olhar para aquela situação e falar assim, será que Deus esqueceu de mim? E aí depois, lendo a palavra de Deus, mergulhando na presença de Deus, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Marissa, não é que eu esqueci de você, é porque no teu coração tinha pequenas poças ali de um espírito de incredulidade, que você não estava crendo que eu seria capaz de realizar isso na sua vida, na sua história. E a incredulidade é muito interessante porque ela tem o poder de impedir o sobrenatural de Deus. Porque às vezes a gente fala assim, não, a pessoa não tem fé, mas tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque Deus, ele faz o milagre. A parte do milagre é Deus que vai fazer e ele faz. Só que para que todo milagre aconteça, Deus faz o sobrenatural, só que a gente tem que ter fé. É isso, eu quero começar aqui falando algo bem interessante, né? A gente fala muito sobre a história de Jesus, né? Jesus é sensacional, porque ele veio para a Terra para nos ensinar e para nos mostrar, né? E aí a gente olha para a Bíblia, a Bíblia tá lá 2000 e poucos anos atrás. Quando tu abre a Bíblia hoje, você vê histórias saltando como se fosse hoje acontecendo, né? E a Bíblia fala ali em Mateus 13:58, que Jesus, ele era de Nazaré, né? A cidade de Jesus era a cidade de Nazaré, mas a Bíblia diz que Jesus, ele não operava milagres ali na cidade dele por causa da incredulidade das pessoas que viviam na cidade. Uau. E é engraçado quando eu olho para a Bíblia, e isso está lá em Mateus 13:58, quando a Bíblia diz que Jesus não fazia milagres por causa da incredulidade do povo, então quer dizer que tem algumas áreas da minha vida, se eu não estou vivendo alguns milagres, pode ser que é porque eu esteja com um espírito de incredulidade sobre o meu coração. E muitas vezes a gente não reconhece que existe falta de fé, ou seja, incredulidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque o que é incredulidade? O que é incredulidade? Vamos definir. Vamos falar primeiro. isso. Vamos bater esse papo aqui, mas para a galera que está nos vendo aqui no nosso canal, para entender, assim, a gente gosta de falar, às vezes as pessoas falam, vocês falam o óbvio aí na Ellocast, né? É o óbvio que às vezes a gente não coloca em prática, né? Verdade. A Bíblia está aí para nos provar isso, a gente lê, relê a Bíblia e muitas vezes a gente não coloca em prática, às vezes a gente lê 10 anos o mesmo versículo e ainda assim a gente não coloca em prática, então precisamos continuar até a gente colocar em prática aquilo que a gente está lendo. Vamos falar um pouquinho sobre a incredulidade e a fé, né, Anderson? A incredulidade é a falta de fé? A incredulidade... Na tua concepção, assim. Sim.
Eu diria que sim, a incredulidade a gente Hum. pode definir sim como falta de fé. A incredulidade Hum. é quando a gente tem dúvidas, questionamentos que Hum. nos fazem ficar paralisados e estagnados. Uhum. E aqui Interessante. eu coloco esse parênteses E porque a questão não é só ter dúvidas, uhum. ou perguntas, ou Uhum. questionamentos. Porque temos, né? Porque temos, isso Uhum. aí não é o problema. O problema é que Uhum. quando esses questionamentos, essas dúvidas e perguntas nos paralisam e É. nos deixam estagnados, aí a gente começa a ficar acomodados na incredulidade, a gente Uhum. deixa de ver uma vida em fé. E é muito interessante isso, porque a gente pode ver hoje em dia, né, quantas pessoas não conseguem mais uma conexão com Deus, né. Eu converso com muitas pessoas e e muitas pessoas falam para mim assim: "Maressa, antigamente, muitos anos atrás, eu tinha uma conexão com Deus, sabe, eu parecia que eu sentia a presença de Deus, sabe, era mais fácil entrar na presença de Deus, eu sentia, e hoje para mim parece que está tão distante, eu não consigo mais". Eu acho que o nosso coração, ele vai se afastando tanto de Deus, não por as coisas do mundo também nos envolvem muito, né, mas a incredulidade, a falta de fé, o não acreditar, o não confiar, porque fé é confiança, o não confiar, o não acreditar, vai me fazendo uma pessoa com uma fé mais fria. Uhum. E isso vai me afastando da presença de Deus. Não é que Deus está longe, Deus continua no mesmo lugar. Sou eu que me afasto de Deus. Então, para mim voltar, o inimigo é muito sujo, né? O inimigo é É, terrível. é. Ele vai colocando mentiras na nossa mente, no nosso coração, dizendo: agora Deus não te aceita mais. Hum. Agora você está distante de Deus. Agora a sua vida está assim. Você é um fracassado. Você é um derrotado. Quanto mais eu tenho incredulidade, mais eu me afasto da presença de Deus. É, é. Concorda com A isso que está lógico, a Bíblia é clara, conectado com o a outro? Bí está muito conectado, porque a Uhum, Bíblia é clara, ela fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uhum, a maneira da gente se relacionar com Deus, a maneira da gente agradar a Deus é através da fé. E uhum, quando a gente permite essas sementes de incredulidade brotarem no uhum. nosso coração, a gente sai do caminho da fé. E a Isso. gente fica ali vivendo uma vida normal, natural, e não uma vida sobrenatural que Deus planejou pra gente. Isso é muito interessante, porque se a gente for parar para pensar, né, a incredulidade também não é nós, às vezes não é somente nós que geramos isso no nosso coração. Na minha concepção, na minha vida, e eu já vivi muito isso, a incredulidade ela bate na porta do meu coração, principalmente dependendo de quem me cerca, Hum, sabia? Eu já vivi situações na minha vida de que as pessoas que me cercavam, elas me faziam ficar incrédulas de acreditar em milagres que eu estava precisando acreditar. As próprias pessoas, amigos, né, que a gente chama, pessoas que a gente conhece, a gente vai criando uma conexão com pessoas, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas que nos rodeiam, elas podem somar muito para que a nossa fé em Deus seja uma fé alicerçada. Você já viu aquele grupo de pessoas, a gente está com um grupo de amigos, né? E você vai contar alguma coisa que você está esperando. Ah, eu estou esperando um milagre, estou esperando um milagre de Deus fazer isso na minha história. A pessoa olha no grupo e fala assim: Poxa, mas isso aí é impossível. Isso aí, eu acho que isso aí pode ser que não aconteça. As pessoas soltam palavras de dúvida. Bate no coração, bate no teu coração, aquilo ali bate nas tuas emoções e automaticamente faz você gerar um espírito de incredulidade. Aonde já tinha fé, onde você estava acreditando, já começa a é, ficar raso ali verdade, e o espírito da verdade. incredulidade começa a pairar sobre o seu coração. Aqui já é um Muito primeiro cuidado, né, Anderson, com sim, isso. e aqui já é um primeiro ponto que a gente precisa, você que está aí nos assistindo e participando aqui junto com a gente aqui do Uhum. Elocast, você precisa prestar muita atenção, que é quem são as pessoas que estão ao seu redor? Isso é Qual essencial. é o É ambiente que está essencial. ao seu redor? Porque às Uhum. vezes a gente quer viver uma vida de fé, mas em um E a gente está cercado ambiente de pessoas que não. de pessoas que não estão vivendo a mesma Uhum. fé e Uhum. pessoas que nos influenciam. Então não tem É. porque é interessante que a Bíblia fala lá em Salmos 1, fala: "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores". Ou Sim. seja, abençoado, próspero, feliz, bem-aventurado é o homem, é a pessoa Uhum. que ela não anda na companhia de pessoas que Hum. vão influenciar ela negativamente, inclusive na Negativamente. sua fé. Eu não Uau. estou dizendo que você não pode ter amigos que são diferentes, Conexões. não, Não, não não é é sobre isso. isso.
Agora, você tem que tomar cuidado para Para que isso que... não te influencie, né? Exatamente. E aí, É. muitas vezes é isso que acontece. Uhum, Pessoas que falam, olha, minha fé está meio enfraquecida. uhum. Me sinto distante de Deus. Pessoas em volta são influências negativas para que Isso. essa fé fique cada vez mais fraca. Uhum. Nossa, é muito. Porque a nossa vida ela é feita de conexões, né? Eu acredito muito nas conexões, né? O Anderson, meu marido aqui, sabe disso. Eu acredito muito no poder das conexões, nas pessoas que Deus vai colocando em volta da gente. É, é, é uma parte essencial da nossa jornada, as pessoas que estão na nossa volta. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas que estão na nossa volta, elas podem sim nos influenciar para que a gente tenha um espírito incrédulo, de incredulidade, sabe? Eu já vivi situações assim, de amigas minhas falar, Maressa, antes eu acreditava tanto que Deus podia fazer isso no meu casamento, eu acreditava tanto que Deus podia mudar isso, mas sabe, de um tempo para cá, o meu coração não confia mais tanto que Deus pode fazer. Espírito de incredulidade. Bateu ali, pairou, estacionou ali. Só que a gente precisa vencer isso, Anderson. Exato. Existem armas que Deus nos dá para a gente vencer o espírito da incredulidade. Então, o espírito da incredulidade, na É, verdade, é isso que nós temos que vencer. é E verdade. aí Todos os vamos para dias. alguns passos bem práticos. Como que a gente pode, que a gente deve vencer o espírito da Uhum. incredulidade? Como que a gente faz isso? Mas eu quero falar que como eu Maressa, na minha vida prática com Deus, Uhum. eu faço, sabe? Toda vez que a incredulidade bate na porta do meu coração, eu sempre tenho dois caminhos que eu gosto de seguir, né? Porque o diabo é muito sujo, o diabo sempre vai querer contar mentiras, né? Afinal, ele é o pai da mentira, é o dono da mentira, né? Então a gente sempre tem que estar muito posicionado. Às vezes a gente vive uma vida com Deus e diz, busco Jesus hoje, daqui a pouco busco Jesus só daqui um mês. Não é assim, a gente tem que estar posicionado sempre, porque o diabo, a Bíblia diz que ele ronda a gente todos os dias, 24 horas por dia na nossa volta. Toda vez que o espírito da incredulidade tenta bater na minha porta, eu sempre gosto de ter dois caminhos para vencer isso, sabe, no dia da minha adversidade. O primeiro, eu venço o espírito da incredulidade na minha vida declarando a verdade. Primeiro, eu declaro a verdade. Mas, Marissa, que verdade? A verdade da palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. Então, toda vez que o espírito da incredulidade quer bater na porta do meu coração, eu começo a declarar a verdade. Segunda coisa que eu faço, venço o espírito da incredulidade orando, É, através da oração. é. Aí você me fala assim, mas Maressa, como é que eu vou vencer o espírito da incredulidade declarando a verdade? Que Hum. verdade? A minha verdade? Não, não é a minha verdade, nem a tua verdade. É a verdade da palavra de Deus. Por isso a importância, amor. Aí eu entro num outro ponto aqui. Por isso a importância da gente saber a palavra de É. Deus. A gente vive uma vida totalmente perdido, desgarrado, frustrado, cheio de dúvida, porque a gente não para ler, para estudar, para viver a verdade. Que verdade? A verdade que o mundo diz? Não! A verdade da palavra de Deus. Uhum. É a É, verdade da palavra de Deus que me ajuda, eu, Maressa, me ajuda a vencer esse espírito maligno, maldito é, da incredulidade é. diariamente. Não, Com a oração, né? exatamente. Esse é o primeiro ponto que está bem claro. É exatamente Uhum. esse, que é você saber qual é a vontade de Deus. E isso acontece como? Ouvindo. Ouvindo. E como que a palavra de Deus é muito clara, né? Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É exatamente isso que a Maria estava Uhum. falando. Então, o primeiro ponto é É a esse. comunicação, né? A gente vai falar de casamento aqui. O nosso casamento, né? O relacionamento é assim. Se não tiver uma comunicação, se eu não parar para te ouvir, É, como que eu vou saber aquilo que está no teu coração? é. Às vezes a gente quer passar por Deus assim, passei pela presença de Deus. Não, não, eu tenho que. Por que eu tô tão perdido? Por que eu tô tão Uhum. incrédulo? É. Por que eu tô cheio de dúvida? Porque eu não tô parando para ouvir. Como é que tá dizendo Romanos aí? 10:17 fala: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a voz de Ouvir Deus. a palavra de A palavra Deus. de Deus. É, Ouvir o caminho que Deus está querendo me dizer. exato. É. Aonde eu tenho que seguir. E aí entra a questão das distrações, né? Muitas Muita coisa dentro é desse muita assunto, coisa, né? porque muitas vezes nós temos a incredulidade, ela está alta e a fé ela está baixa, porque nós Uhum. temos muitas distrações, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, a gente não consegue Essa aí é conectar. a nossa geração, né? É, e Envolvidíssima as exato, a gente vê pelas redes distrações. sociais É, muita os coisa. vídeos,
todo mundo fazendo aquele swipe, naquele arrasta para cima, vídeo só de 2 segundos, 3 segundos, a pessoa já arrasta, já quer o próximo vídeo. Então ninguém fica ali muito tempo em um vídeo só, porque não. E assim, muitas vezes, a pessoa traz isso para a vida espiritual, para a conexão com Deus. Então, realmente, esse primeiro ponto é importantíssimo de ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Uau, poderoso isso. O segundo ponto, que também tem a ver com isso, a gente até mencionou um pouquinho antes aqui, a gente tem que, para vencer a incredulidade, nós precisamos rejeitar o medo. Porque tem pessoas que elas vivem em incredulidade porque, de certa forma, elas ficam ali tateando, elas ficam tocando, elas ficam lidando com o medo. E a palavra de Deus, ela fala em 1 João 4,16, o verdadeiro amor, ou o perfeito amor, ele lança fora o medo. Então, a pessoa, eu e você, eu preciso muito disso, todos nós precisamos disso. E a maneira como a gente pode vencer a incredulidade é rejeitando o medo, rejeitando aquele medo das circunstâncias, o medo do futuro, o medo do amanhã, o medo de, não sei se vai dar certo, eu não sei como é que tá, não sei como é que vai ser. Não, quando a gente, a partir da palavra de Deus, a gente pega o perfeito amor de Deus, a gente lança fora o medo, a gente passa a ver uma vida em fé e não uma vida na incredulidade. Isso é muito interessante. Eu estava falando com uma pessoa esses dias e essa pessoa falou assim: Marissa, eu não consigo, eu fico tão preocupada com medo do futuro. Eu vivo mais o meu tempo hoje lá no futuro e no passado que eu vivi do que no hoje. E aí eu olhei para ela e falei assim, olhei para essa pessoa e falei assim, muito louco isso, porque você vai ter que achar um caminho, e esse caminho a gente só encontra em Jesus, né? De viver o hoje, né? De viver o presente, de viver o agora. Ela fala para mim que ela vive mais no passado, com as lembranças do passado, e preocupada com as coisas que nem aconteceram ainda, que era no futuro. Então, assim, ela falou, eu vivo no futuro e vivo no passado, vivo no futuro. Eu falei para ela, quando que tu vai começar a viver o teu presente? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus faz coisas novas, né? Eclesiastes está falando, né? Eclesiastes, Deus faz coisas novas todos os dias, né? O hoje, Deus tem coisas novas para mim hoje. Eu preciso abraçar o novo de Deus hoje. Eu preciso abraçar o amor de Deus, esse amor que lança fora o medo, sabe? O medo do quê? O medo do futuro, o medo das adversidades. A gente acha que as adversidades, elas vêm para nos paralisar. Não, gente, a adversidade, ela vem para nos aproximar de Deus. Sabe? Nos amadurecer, para nos amadurecer, para fortalecer a nossa fé, né? A nossa fé fica fortalecida quando a gente vem. Só que nós, humanamente falando, a gente sempre acha que eu tô sozinho na adversidade. Não, Deus está com a gente, Deus está ali conosco. Mas o nosso coração sempre gosta de pegar aquilo ali, viver uma incredulidade. Não, Deus não está comigo, é isso mesmo, eu sou um fracassado, eu sou isso, eu sou um medroso, eu não nasci para dar certo, eu fui rejeitado, eu fui ferido, eu fui frustrado, e todo aquele histórico, né, de tantas coisas que a gente carrega, e aí a gente para pensar, a incredulidade nos barra de acreditar nas promessas que Deus tem para nós. E o terceiro passo sobre isso, né, sobre como vencer a incredulidade, é você reconhecer. E parece ser algo óbvio, assim, muito óbvio, muito simples, mas tem pessoas que não reconhecem, elas não pedem ajuda, elas não oram, elas não falam, olha, eu preciso. E tem na Bíblia, reconhecer, né? Eu não vou abrir aqui, mas um texto muitíssimo conhecido de um homem que tinha o seu filho que passava por problemas de possessão demoníaca e tudo mais, e Jesus falou, olha, como é que você quer que eu te ajude? E ele falou, Jesus falou para ele, e o Onde homem, é que tá essa passagem? Tá lá, se eu não estou enganado, acho que é Lucas capítulo 9 ou Marcos capítulo 9, Marcos 9, 24, ali 22, 24, Marcos capítulo 9, e esse homem ele fala para Jesus assim, olha, se tu podes, Jesus, se tu podes, cura o meu filho. E aí Jesus responde e fala assim, se tu podes, tudo é possível ao que crê. E aí o homem, ele responde algo que é um dos versículos mais interessantes para mim na Bíblia, que ele fala assim, eu creio, me ajude na minha falta de fé. Ou seja, ao mesmo tempo ele fala que crê, mas ao mesmo tempo ele fala assim, me ajuda. Então, assim, igual a gente, né? Gente, é interessante, porque é muito igual ao ser humano hoje em dia. Jesus, me ajuda, eu creio em Jesus, mas me ajuda na minha falta de fé. É o que
A Bíblia tá aí, né? O que esse homem falou, o que esse pai falou para Jesus. E o que é lindo é que Jesus curou aquele menino. Curou. Jesus curou aquele menino. É graça, então, assim, misericórdia, né? ainda naquela falta do que saber o que fazer, imagina, ele olhando o filho dele e falou, você crê? Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Então, assim, parece ser meio confuso para ele na hora, mas apesar dessa confusão, apesar dele ter dúvidas, Jesus ainda estava pronto para curar o seu filho. Por quê? Porque ele reconhece. Exato. Ele reconhece. Eu acredito muito nisso, que Jesus cura ele ali, mesmo ele não tendo fé, né? Ele fala, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Jesus automaticamente fala assim, é o desejo do coração dele. Né? Então, assim, eu vou curar o filho dele, porque é o desejo, a Bíblia diz que Deus sonda, né? O nosso coração. O nosso coração, a intenção do nosso coração. Então, assim, o reconhecer, às vezes a gente tem uma altivez muito grande, a gente tem uma coisa muito, não, eu não preciso. Não, se humilha, sabe? Reconhece, tira o orgulho, né? Quando eu faço isso, Jesus vem com o milagre, Jesus vem com a cura. Eu quero falar aqui um dos últimos versículos para a gente encaminhar para o final, Hebreus 3:7, né? Tá falando, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, Hebreus 3:7 está dizendo, não endureçam o coração de vocês. O que é não endurecer o coração? Não fiquem incrédulos, não endureçam, não fiquem aqui fazendo pirraça. Não, ouve a voz suave, ouve a voz de Deus que está falando com vocês, e não endurece esse teu coração de pedra, não endurece essa tua, não queira fazer a tua própria vontade. Esse homem chega com muita humildade, Jesus, cure meu filho, eu tenho fé, mas me ajuda a vencer. Eu creio, mas me ajuda a vencer a incredulidade, né? A falta de fé. É como o salmista, estava lembrando aqui, o salmista fala, se eu não estou enganado, Davi, ele fala que um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não rejeitará. É um coração quebrantado, é um coração humilde, é um coração que fala assim, Deus, olha, essa situação aqui, eu não sei, eu não tenho nem forças, mas Deus, me ajuda. Me ajuda. Não é nem questão de se humilhar, né? É questão da verdade do teu coração, né? Às vezes a gente está falando aqui, não endureçam o coração de vocês, Hebreus está dizendo aqui, né? Eu gosto muito de ir para a presença de Deus, assim, muito, muito com o coração aberto, falar, Deus, eu não dou conta disso aqui, me ajuda, eu não estou dando conta, me socorre, eu não sei, eu não consigo, o Espírito Santo me auxilia. É ser franco, né? Ser real, ser autêntico, ser verdadeiro. E a Bíblia também diz que Deus não rejeita um coração, né? A gente falou aqui, Deus não rejeita um coração que vai lá, se humilha, pede. Então, assim, você que está nos assistindo aí, quem sabe você está vivendo tantos momentos na sua vida que tá afastando você da verdade, tá afastando você de Deus, você tá com um espírito aí na sua casa, no seu coração de incredulidade. É uma falta de fé que bate no seu coração. E você fala, e agora? Como é que eu vou acreditar nisso? Você só vai conseguir acreditar, voltar a ter um espírito de confiança quando você reconhecer que tá faltando fé aí, que você tá incrédulo, quando você começar a declarar a verdade, e a oração. Esses 3 pontos chaves. Fundamentais. Para a gente vencer a incredulidade. Exato. Foi top hoje, hein? Demais, Meu né? Deus! Que o Espírito Santo nos ajude, né, amor? Amém. A vencer diariamente a incredulidade. Você de casa, você que está nos assistindo. Que o Espírito Santo possa encher o seu coração, encher a sua casa, e um espírito de fé comece a ser gerado aí na sua casa, no seu coração, na sua mente, que você volte a acreditar de novo, né? Em tudo aquilo que Deus já falou que você tem. É verdade. Vamos com tudo, é o Elocast. Vamos com tudo, isso aqui é o Elocast. Dá um like para nós no vídeo aí, né, amor? E curta aqui, e não somente isso, mas compartilha aí com todo mundo. Vídeo. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal. E fique atento também ao nosso Instagram do Elocast. A gente sempre posta lá, Reels, stories, feed, post, tudo para fortalecer a sua fé, para melhorar o seu elo com Deus. Até a próxima, viu?